Olá, boa noite aqui novamente. Troquei de celular. Esse é o nosso quadro Dica de Beleza e eu sou Raquel Lima. E agora esperar o pessoal entrando aí novamente para me falar se agora o Face está funcionando, o som está saindo normalmente. Não estava, né? O som não estava funcionando aí. Esperar todo mundo entrar para me falar se agora está tudo ok. Está tudo legal, está funcionando bonitinho. Boa noite, pessoal. Comenta aí, me fala se agora o áudio está saindo normalmente. Esse é o nosso quadro Dica de Beleza e eu sou Raquel Lima. Olha se o som está saindo normalmente aí, por favor, me falem. Sidney Marques, boa noite. Me confirma aí, por favor, se o som está normal agora. Está todo mundo me ouvindo? Tá certo, ok. Ai, que bom, graças a Deus, né? Aí eu troquei de celular aqui porque o outro não quis realmente sair o som. A Lúcia Helena, agora sim. Mércia Destine, boa noite. Curta e compartilhe o nosso vídeo aí, a nossa live, para que mais pessoas interajam aqui com a gente. Simone Salles, Gilda Cristina, Vanessa Vieira Diniz, boa noite, seja bem-vinda. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente sempre, as coisas ao vivo tem uns pipininhos, né? Então não estava saindo o som, mas agora já se normalizou. Então curta e compartilha aí, né, a nossa live para que mais pessoas interajam. Hoje eu vou falar de dois temas muito legal, que é foco e fé. Aquilo que você tem focado e como está a sua fé. Antes de eu falar do foco e fé, né? Eu quero também deixar uma dica aqui, né? Dica essa de salão de beleza. É porque eu fiquei 3 semanas sem fazer live, então acumulou tanta coisa que eu gostaria de falar, então vou falar dessas 3 coisas. Vou dar uma dica, né, para quem quer fazer luzes e mexe, e vou falar o tema que é foco e fé. Anderson Reis, boa noite, seja bem-vindo. Rose Gulerte, boa noite, seja bem-vinda. Gente, curta e compartilha a nossa live aí para que mais pessoas interajam aí com a gente. A dica que eu queria deixar aqui, que eu quero, né, deixar aqui, de mechas, luzes, é o seguinte: eu vejo que muitas vezes eu falo aqui sobre cabelo, sobre mechas, mas sempre acontece de ter pessoas que ainda não entendem como se procede assim um clareamento de um cabelo. Por exemplo, tinta não clareia tinta. Então, se eu vou tingir um cabelo, se eu vou tingir o meu cabelo de preto, eu não consigo amanhã ou depois deixar ele loiro de uma vez. É um processo. Se fosse assim, seria fácil, né? Eu tingiria meu cabelo de vermelho, amanhã eu estaria loiro. Eu tingiria de preto, amanhã eu também estaria loiro. Então é muito difícil chegar num tom loiro, bonito, num cabelo que tem tinta. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado quando ela gosta de diversificar as cores, para não colocar esse preto ou um vermelho, porque é difícil depois para chegar no loiro, não chega de uma vez, é todo um processo. Por que, Raquel, que não chega? Porque isso não quebra o cabelo. Eu não posso deixar o cabelo clarear até ele emborrachar. Então ele tem um limite. Outra coisa, eu não consigo falar que tom que o cabelo vai chegar. Eu não consigo saber se ele vai clarear muito ou não. Se eu não fizer um teste de mecha antes, eu não consigo saber. Quando eu faço um teste de mecha, a pessoa vem antes, tudo, a agenda, a gente faz um teste de mecha, aí tudo bem, eu consigo mostrar certinho que tom aquele cabelo vai chegar. Mas se a pessoa chega de última hora e já quer puxar luz, já quer fazer mechas, né? Quer fazer morena iluminada. O moreno iluminado é o mais fácil e é o que menos danifica os cabelos. Quanto mais claro eu quero os meus fios de cabelo, mais eles danificam.
tá? Então, hoje me perguntaram assim, Raquel, eu quero fazer umas mechas, vai danificar? Fala a verdade, vai danificar. As mechas sempre ressecam um pouquinho, por mais cuidado que a gente tome, o cabelo precisa depois de hidratação, de cuidados, não pentear o cabelo molhado, hidratar sempre, fazer hidratação de matização, usar um olhinho, né, reparador de pontas. Então tem todo um cuidado com o cabelo loiro, tá? Se eu tingir o meu cabelo, eu quero puxar mechas, tá? Mas eu tenho que ver que tom que eu quero e que tom que o meu cabelo chega, né? Se eu fiz progressivo e vou fazer mechas em cima, eu tenho que tomar cuidado para ver se esse cabelo não vai quebrar e ter um corte químico. As pessoas passam várias tintas, né, em casa. Hoje eu peguei um caso assim, e aí depois a pessoa quer que você transforme o cabelo de um dia para o outro. Não dá, gente. O cabelo, para mudar uma cor, chegar num tom desejado, depende muito do estado que o cabelo se encontra, tá? Então é isso que eu queria falar sobre mecha. Então quem tem cabelo loiro aí, tome muito cuidado com seus cabelos loiros, hidrate bastante, cuide bastante, tá bom? Flaviane Ferreira, boa noite, agora deu certo. Jéssica Oliveira, Cleide Suderi, Rose Goulart, Anderson, Vanessa, Simone, Gilda, Márcia, Lucelena, Sidney, sejam todos bem-vindos. Agora nós vamos falar de foco e fé. Por que eu quis falar um pouquinho disso hoje, de foco e fé? O foco é porque eu tenho visto muitas pessoas. Como vocês sabem, eu tenho um instituto de beleza e eu também sou terapeuta e tenho meu consultório. Então, todos os dias eu estou com pessoas e eu escuto muito o que elas falam, o que elas questionam, né? O que elas reclamam, e eu percebo aquilo que elas focam também com isso tudo. Muitas das vezes a pessoa tem um problema e ela foca nele. Em vez dela focar na solução, ela foca no problema. Quando eu foco no meu problema, eu crio mais dele para mim. Eu crio mais problemas na minha vida. Então, aonde que eu tenho que pôr meu foco então, Raquel? Na solução. Aí eu tô muito doente. Nossa, tô muito. Aí você foca na doença. E aí aparece uma outra dor aqui. Ai, mas meu braço deve ser alguma coisa, uma doença muito grave. Aí quando veja dói em outro lugar. E assim você foca naquilo, vai só aumentando. É como se a doença fosse amontando em você. Então não foca na saúde, foca que amanhã você vai estar bem, amanhã você vai estar animado e cria projetos na tua vida, vê o que você quer conquistar, o que você vai fazer amanhã. Foca em coisas boas, em resultado, coisas que te levam para frente, não em coisas que te levam para trás. A nossa mente, ela cria tudo, então se eu foco em coisas ruins, eu crio coisas ruins para minha vida. Se eu tô numa situação financeira precária e eu foco nas contas que eu tenho, eu foco nos boletos vencidos, na conta de água, de luz, e eu foco em tudo aquilo, brota conta não sei de onde, parece que é uma coisa, vai brotando ali conta. Já perceberam isso? Quando você tá assim muito desesperado, com muita conta, parece que brota, chega conta que você não sabe nem que tinha, vai chegando, né? Quando você está bem, é a mesma coisa, porque o que acontece quando você tem muito dinheiro naquele momento, ai, recebi, estou bem controlado, parece que o dinheiro ele também brota, sobra dali, sobra daqui, porque você está focado na prosperidade, você está focado em coisas boas, então você cria mais coisas boas para a tua vida. Então, se você foca nas coisas ruins, você cria coisas ruins. Se você foca nas coisas boas, você cria coisas boas. Patrícia Oliver, boa noite. Cláudia, boa noite. O Sidney falou, verdade. É verdade, né, Sidney? Quando você foca naquilo que é triste, naquilo que é ruim, naquilo que você não quer, é como se você estivesse criando mais para você. Então, a partir de hoje, foquem em coisas boas. E o que eu queria falar da fé? Muitas vezes a gente pensa que a nossa fé é muito grande.
Eu mesma sempre achei isso, nossa, eu sou uma mulher de fé, eu tenho muita fé. Mas a gente tem muita fé quando tá tudo bem na nossa vida. Quando tá tudo indo conforme eu quero, aí eu tenho fé. Quando algo dá errado, quando algo me ameaça, será que eu tenho tanta fé assim? Será que eu creio firmemente no propósito de Deus para minha vida? Eu tenho uma experiência que eu vivenciei essa semana, que eu vou contar aqui para vocês. Por isso que eu quis falar da fé. Eu fui, né, à prova disso. A minha mãe passou mal e foi pro UTI. E eu tava assim muito tranquila, sabe, em paz. Eu sabia que a minha fé tava forte. Eu levei ela assim desacordada pro pronto-socorro. Ela ficou lá na salinha de emergência, mas eu estava firme na minha fé. Eu sabia que Deus estava tomando conta. Eu estava muito em paz, muito tranquila. E assim foi. Aí o médico transferiu ela para UTI. Eu estava tranquila. No segundo dia eu estava em paz. Não, eu estava falando para os meus filhos, eu estou em paz, né? Eu estou tranquila. Deus está cuidando da minha mãe. No terceiro dia, eu cheguei no UTI e ela estava mal. Ela não estava falando mais. Ela não estava, ela só olhava, mas ela não falava. E aí, a minha fé, que eu imaginei que era tão grande, a minha mãe acabou de entrar aí na live. Boa noite, mãe. A minha fé, que eu achei que era tão grande, se abalou. E eu saí daquele UTI muito desesperada. E a minha fé, e aquela fé que eu tinha, e aquela fortaleza, aquela confiança que eu tinha que Deus estava agindo ali. Por um momento, eu esqueci dela, ela foi fraca. Porque eu não confiei verdadeiramente. Não, eu sei que Deus está cuidando. Mas eu saí dali tão desesperada, com tanto medo. Mas eu era como se tivesse duas em mim. Uma falava, calma, Raquel, vai dar certo. Mas a outra falava, mas e se não der? Não, mas vai dar certo. Mas e se? Então, é como se a nossa fé se abalasse diante de uma situação. A gente tem muita fé enquanto está tudo dando certo. Quando começa a desencadear algo errado ali, a gente já enfraquece a nossa fé. Então, que a gente fortaleça a nossa fé a cada dia. E o que aconteceu? No outro dia eu pensei, não, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que Deus está cuidando. Quando eu acredito, as coisas se transformam. No outro dia de manhã, eu estava tomando banho e eu estava em paz, eu estava tranquila. Eu falei, não, eu entreguei minha mãe nas mãos de Deus. Eu entreguei na mão da Nossa Senhora. E aí o telefone tocou, a minha filha falou, veio desesperada, mãe, é do hospital. Geralmente quando o hospital liga, né, é para dizer que é para pessoa comparecer lá, a gente já logo pensa, morreu. E aí a hora que ela viu que era do hospital, ela falou, mãe, é do hospital. Eu só desliguei o chuveiro, que eu tava no banho, e falei, atende. Mas sabe quando você fala um atende, tipo assim, em paz? Aí a moça falou, olha, eu tô ligando para avisar que a dona Maria está indo pro quarto e ela está muito bem. E ela precisa de um acompanhante, só isso. Aí você falou, não. Então, quando você acredita, verdadeiramente Deus transforma. Naquela noite eu deixei que o desespero tomasse conta de mim. Então eu criei aquela situação, porque eu estava com medo. A hora que eu fui entrar lá naquele UTI, a princípio já estava uma sensação ruim. Então eu encontrei ela um pouco pior. Como eu vim embora desesperada no outro dia, eu falei, não, eu vou confiar em Deus, eu preciso, é isso que eu quero confiar em Deus. Deus vai fazer o que for melhor para minha vida, para a vida da minha mãe. E Deus transformou a vida dela, Deus curou ela. Isso é quando a gente tem fé e a gente acredita verdadeiramente, as coisas se transformam. Se eu acredito que eu vou conseguir o emprego que eu sonho, e você acredita verdadeiramente, pode ter certeza que você vai conseguir.
se você acredita que você vai receber uma cura para alguém da sua família, você vai conseguir. Porque a fé, ela move montanhas. Ela move montanhas. Mas você precisa estar sempre ali irrigando essa fé. Não deixar que ela esfrie. E ter fé, eu falo muito isso, principalmente para os meus clientes de terapia, que ter fé, sempre eu pergunto para eles o grau de intimidade que eles têm com Deus, independente da sua religião. Essa intimidade com Deus não necessariamente precisa que você vá na igreja todos os dias, mas sim que você tenha uma intimidade plena com Deus. Plena. Sidney falou, a sua fala é muito forte. Gratidão, Sidney. Então você precisa ter essa fé, essa intimidade com Deus em qualquer lugar que você esteja. De repente eu não consigo ir na igreja que eu frequento hoje, mas no meu quarto, fazendo a janta, indo para o trabalho, qualquer lugar que você esteja, você pode ir conversando com Deus, entregando as suas necessidades a Ele e agradecendo tudo que Ele faz na sua vida. Porque muitas vezes a gente só percebe o que Ele nos dá a partir do momento que começa a fazer falta para você. Se você começa a ficar sem ar, te dá uma gripe, você fica sem ar, ou então quando a gente passou, pela pandemia, o Covid, a gente começa a valorizar o ar. Como é bom a gente acordar e ter o ar para respirar. Então você pode ter essa intimidade com Deus de agradecer o ar que você respira, agradecer cada parte do seu corpo que Deus fez perfeito. Talvez o seu filho que Deus te deu perfeito, talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, talvez a casa onde você vive. Como é bom você ter um lar, como é bom você ter um lugar para você dormir, uma cama, uma cobertinha no frio. Então a gente precisa ser grato por cada coisa na nossa vida, pelos mínimos detalhes. E quando eu sou grata, eu trago essa intimidade com Deus. Quando eu sou íntima de Deus, a minha fé aumenta. A minha fé se transforma, porque eu fico fortalecida nele. Márcia de Chin disse, andar com fé eu vou, o que a fé não costuma falhar. Não costuma, não falha. Ivanice Feliciano, e falar só não adianta, que adiantem, que ter fé, tem que ter fé, não adianta só falar, tem que ser verdadeiramente do fundo do coração, porque quando você fica numa fé morna, que você não sabe realmente se você acredita, eu já até contei aqui uma outra história que aconteceu comigo, não sei quem estava aqui no dia sabe dessa história, que é um fato verídico, aconteceu com os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos que eles são bem próximos um do outro, a Eveline e o Davi. Quando a Eveline estava com 6 meses, eu descobri que eu estava grávida de 2. E a Eveline tinha nascido muito pequena e foi líquido pro pulmãozinho dela, então eu passava muita dificuldade procurando médico, fazendo tratamento. Então, quando eu descobri que eu estava grávida do Davi, eu tive um pouco de medo, mas tudo bem. Ele nasceu e ele nasceu com uma tosse. Ele tossiu durante 7 meses. Eu pegava os 2, eu procurava todos os médicos que vocês imaginavam. Eu levava eles em todas as igrejas também. E aquilo eu tentava dia e noite, tentando uma solução para aquilo, para aquela tosse do Davi, para aquela secreção que saía do pulmão da Eveline. E a Eveline tomando um remédio caríssimo, caríssimo remédio que ela tinha que tomar. E aí um dia, quando eu levei o Davi em Varginha no médico, ele falou para mim assim, olha mãe, o teu menino tem que fazer um exame que na medida que a gente for
tirando como se fosse uma radiografia da gargantinha dele, a gente vai aplicando um líquido. E você tem que assinar um termo, porque ele pode morrer nesse exame, né? Então você tem que estar ciente disso. Eu falei, eu não vou deixar o meu filho fazer esse exame de maneira alguma. E eu peguei meu filho e vim embora e não deixei. E aí tinha um grupo de oração aqui perto da minha casa que chama Exército de Deus. E eu fui nesse dia, nesse grupo desesperada. Deixei meus filhos aqui em casa com meu marido e eu fui. E lá tinha um pessoal de Varginha que estava pregando lá naquele dia. Eu sentei lá nesse grupo e de repente no meio da oração, a moça que estava pregando, ela proclamou que uma mãe que estava ali, que pedia cura para os filhos, estava recebendo aquela cura. Ela não me conhecia, ela não sabia de mim. E eu aceitei aquela cura. Eu aceitei, eu falei, é para os meus filhos essa cura. Eu aceitei isso para minha vida. E eu vim embora com a certeza de que a cura era para os meus filhos. Eu cheguei aqui em casa, eu falei para meu marido assim, olha, os nossos filhos estão curados. O Davi nunca mais vai tossir e a Eveline nunca mais vai precisar desse remédio. E eu peguei esses remédios e fui lá fora e joguei num balde de lixo que eu tinha na minha porta da cozinha. E a hora que eu tava entrando para dentro sem o remédio, eu lembro que o meu esposo falou assim para mim, olha, se a Eveline tiver uma crise, eu quero só ver o que você vai fazer sem esse remédio. E nós não temos dinheiro para comprar outro, porque o remédio era muito caro. E você jogou o remédio fora. Aí naquele momento a minha fé deu uma baladinha, né? Falei, nossa, e agora? Eu voltei lá na lata do lixo, catei os remédios, tava voltando. A hora que eu ia entrar para dentro da minha casa, eu pensei assim, bom, ou eu creio ou eu não creio. Mas eu creio, eu creio. Eu voltei, mas eu escaquei, gente. Eu escaquei aqueles remédios dentro daquele balde de lixo. Não deixei sobrar nada. Eu falei, eu creio, eles estão curados e eles não vão precisar mais desse remédio. E entrei tranquila para dentro, com certeza que eles não iam mais passar mal. Eu não ia precisar daquele remédio. Hoje a Eveline tem 17 anos e o Davi vai fazer 16. Nunca mais eles tiveram nada. Nunca mais, graças a Deus. O Davi nem médico vai. A Eveline acho que foi uma vez no médico. A fé, ela muda qualquer situação. Qualquer situação. Desde que ela seja verdadeira. Desde que venha de dentro. É isso que Deus quer de nós. Que nós acreditemos naquilo que Ele faz por nós verdadeiramente, sem questionamentos. Eu creio e eu recebo tudo aquilo que Deus tem para mim. E eu quero deixar mais uma mensagem aqui para vocês, que você é merecedor, você é merecedora de tudo de bom. Deus quer tudo de bom para a sua vida. Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que seus filhos tenham saúde, que seu esposo tenha saúde, que a sua esposa tenha saúde. Deus não quer ninguém doente. Deus quer que você receba o que Ele tem para te dar. A saúde, a paz, a tranquilidade, a abundância. Mas você precisa receber. Receber de Deus tudo que Ele tem para você e acreditar que você é merecedor disso tudo. Porque muitas vezes a gente também não recebe aquilo que Deus tem para nós, porque às vezes a gente não acredita que nós somos merecedores. Mas você é merecedor, você é merecedora. Então receba tudo de bom que Deus tem para você e tudo que Ele já faz na tua vida. Comece a observar tudo que você tem. Tem muito mais coisas boas do que ruins. Se você avaliar coisa por coisa da sua vida, detalhe por detalhe, você vai perceber que você tem muito mais coisas boas, muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Muito mais coisas para louvar a Deus do que para murmurar. E foca nas coisas boas. Foca em tudo de bom que Deus faz na sua vida. Eu tenho certeza que tudo que você agradecer e focar de bom, você vai receber em dobro. Gente, então é isso que eu queria falar hoje e que Deus colocou no meu coração que eu falasse. Eu
Espero que tenha, assim, valido a pena, tocado no coração. Pelo menos uma pessoa, né, aqui na live. E quem assistir depois, que fica gravado. Gratidão por cada um que permaneceu aqui comigo. Hoje eu não vou fazer sorteio, porque a Eveline não tá aqui para me ajudar. E como o telefone tinha dado já um BOzinho antes, eu atrasei para começar. Depois eu comecei, já não tinha áudio. E aí acabou que eu não. Eu tenho os brindes, mas eu não preparei para fazer o sorteio. Mas aí terça-feira vai ter sorteio, vai ter muitos brindes. Então, terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, eu espero vocês aqui novamente com um novo tema e com muitos brindes, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e receba tudo aquilo que Deus tem para você. Boa noite.